boa tarde. A edição especial do Jornal da Câmara já está no ar. No final de semana, o prefeito Bruno Covas anunciou mais 150 leitos de UTI e 30 de enfermaria no Hospital da Brasilândia, na zona norte da cidade, para tratamento de pessoas com coronavírus. O vereador Paulo Frange, do PTB, participou do anúncio. 28 de março de 2020, o prefeito Bruno Covas entregou o Hospital da Brasilândia para compor a rede de atendimento à pandemia do coronavírus. Dos 47 mil metros quadrados do hospital, 5 mil metros quadrados estarão à disposição e totalmente equipados até final de abril. A partir daí, o hospital passa a compor essa rede, mas atendendo portas fechadas, recebendo apenas pacientes para internação em UTI e aqueles casos mais complexos. Depois que passar a pandemia, tudo voltará ao normal. O prefeito Bruno Covas cumpre a sua palavra de não deixar prédio parado na sua gestão. E aqui está um bom exemplo. São Paulo ganha um hospital a mais, são mais 150 leitos para compor toda a nossa necessidade de leitos de UTI para enfrentar essa doença terrível e invisível. No final de semana, o prefeito Bruno Covas também sancionou o projeto de lei que permite à prefeitura utilizar recursos parados nos fundos municipais para investir no combate ao coronavírus e autoriza a renegociação de contratos com empresas terceirizadas para evitar demissões durante a pandemia. E os vereadores visitaram o hospital de campanha que está sendo erguido no estádio do Pacaembu. O hospital deve começar a funcionar ainda nesta semana. O presidente da Câmara, vereador Eduardo Tuma, acompanhado do governador do estado, João Dória, do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, além de alguns vereadores, realizou uma visita ao hospital de campanha que está sendo erguido no estádio do Pacaembu. O objetivo da visita foi verificar o andamento das obras que serão concluídas nos próximos dias. Durante a visita, também foi realizada uma coletiva de imprensa para anunciar medidas de combate ao coronavírus no estado e na capital paulista. O governo do estado de São Paulo anuncia um repasse de 50 milhões de reais, fundo a fundo, para a prefeitura da capital, cujo depósito será feito na próxima segunda-feira, para cofinanciar os hospitais de campanha da prefeitura de São Paulo. No total, para os 645 municípios do estado de São Paulo, incluindo a sua capital, destinamos um total de 309 milhões de reais. Todos os valores deverão ser investidos para o custeio, a compra de insumos e a montagem e operação de hospitais de campanha, como esse no estádio do Pacaembu. A prefeitura hoje já trabalha com números de 2.100 leitos de retaguarda nos hospitais de campanha e 725 leitos de UTI. Já é a terceira fase da pandemia. Nós passamos pela prevenção, por levar informação à população, pelas ações de isolamento e agora a gente está se preocupando com a terceira fase, com a explosão dos casos e com a quantidade de pessoas que vão precisar desses leitos que aqui estão. Durante a coletiva, o governador João Dória criticou a postura do presidente da República, Jair Bolsonaro, que durante um pronunciamento na última terça-feira defendeu o fim do confinamento em massa, minimizando a gravidade da pandemia do coronavírus. Posicionamento diferente do recomendado pelas maiores autoridades de saúde ao redor do mundo, que pregam o isolamento como medida para conter o avanço do vírus. Quase a metade da população do planeta está recolhida em casa. O mundo inteiro está errado e o único certo é o presidente Jair Bolsonaro? Será esta a racionalidade, o mundo errado e um dirigente certo? Esta guerra de saúde, esta guerra de vida só será vencida se nós tivermos a capacidade de estarmos unidos. A política que mata pessoas não salva a economia.
Aqui no Hospital de Campanha do Pacaembu, as divisórias para os 200 quartos que receberão pacientes de baixa complexidade já foram colocadas. Mais de 500 profissionais de enfermagem vão atuar aqui. As obras, que começaram no último domingo, dia 22 de março, devem ser finalizadas ainda esta semana. Alguns parlamentares que estiveram presentes à visita elogiaram a iniciativa da Prefeitura em montar hospitais de campanha na cidade e reforçaram o apoio irrestrito da Câmara Municipal no combate à pandemia do Covid-19 na capital. Nós estamos dando aula a Portugal, a Espanha, a Itália e a vários países que se diz primeiro mundo. São Paulo saiu na frente, cidade de São Paulo. Hoje eu tive o prazer de estar conhecendo esse hospital, que é uma coisa muito boa. É uma coisa que eles já estão se preparando para não pegar-nos desprevenidos. O que eu vi hoje, estou muito impressionada com a rapidez que isso foi montado, com a capacidade, né? 200 leitos, assim, muito rapidamente foi montado. A gente está dando uma amostragem do que é combater um inimigo invisível, mas num alinhamento sinérgico entre Câmara Municipal, Prefeitura de São Paulo e Governo do Estado. A repórter André Godoy tem as informações atualizadas sobre a situação do coronavírus. Olá, Carol, boa tarde a você e a todos. Segundo as informações atualizadas da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, já são 1.451 os casos de Covid-19 aqui no estado e 98 mortes, sendo que 14 aconteceram neste último domingo. E 2 mortes foram de homens jovens, um de 26 e outro de 33 anos de idade. Agora as autoridades de saúde investigam se eles tinham comorbidades, aquelas doenças anteriores que agravam o estado de saúde da pessoa infectada. No Brasil, o Ministério da Saúde já registrou 4.256 casos, com 136 mortes. Todos os estados brasileiros já têm casos de Covid-19, sendo que 13 apresentam óbitos. O índice de letalidade desta doença no Brasil está sendo de 3,2%. Carol. Já são mais de 730 mil casos de coronavírus no mundo e mais de 34 mil mortes. A Espanha é um dos países mais afetados, com aproximadamente 85 mil casos e mais de 7 mil mortes. Nós estamos em contato com o técnico de TI, Rodrigo Trevisan, que mora na cidade de Rubí, na Espanha, e nos conta um pouco como está sendo o dia a dia por lá. Olá pessoal do Brasil, tudo bem? Eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho sobre a vida, como é que tá aqui na Espanha. Eu moro numa cidadezinha bem pequena na região metropolitana de Barcelona. E aqui na Espanha está bem complicado. Nós temos um alto número de casos e um alto número de mortes, porque o governo demorou muito para implementar a quarentena. A gente começou a quarentena no dia 14 de março e antes disso as escolas estavam abertas. Teve a marcha do Dia das Mulheres no dia 8, normal, sem nenhum problema. E quando foram implementadas as medidas, a gente estava com 4 mil casos. E agora, como vocês podem ver, a coisa aqui está bem pior. A maioria dos casos aqui são com pessoas acima de 70 anos. Então, temos uma alta taxa de mortalidade. Agora, em Madrid, por exemplo, já não tem mais vaga em hospitais. Eles já abriram hospitais de campanha por toda a cidade. Aqui na Catalunha também. E estão colocando as pessoas também nos hotéis. Outra coisa que assim, é importante o que estão fazendo aqui, a maior rede de mercados do país, ela estabeleceu um número limite de pessoas para entrar em cada uma das lojas. E eles colocaram umas filas na rua com faixas no chão para as pessoas manterem uma distância mínima de 1 metro cada um. Você só entra no mercado quando o segurança te chama e ao entrar tem uma pessoa na porta já colocando álcool gel e te dando uma luvinha plástica para você não ter contato com nada. São medidas que ajudam, mas infelizmente a gente não tem nenhuma previsão de quando vai acabar isso. Por exemplo, aqui na Espanha, em toda a Europa, o ano letivo das crianças termina no final de maio, começo de junho. E como as escolas estão paradas desde o dia 13 de março, estão dizendo que pode ser que só volte às escolas a partir do final de maio ou começo de junho. Então, os pais estão em casa já bem desesperados. Eu, por exemplo, na empresa que eu trabalho, mais de 80%, 90% das pessoas já estão fazendo trabalho desde casa. E eu sou um dos poucos que ainda vai até a empresa. Mas para eu poder ir para a empresa trabalhar,
a diretoria teve que fazer uma carta com todos os meus dados para eu poder apresentar na rua caso a polícia me pare. Já que aqui na Espanha você só pode sair na rua para ir na farmácia, hospitais, para ir trabalhar e para passear com o cachorro. Para manter o abastecimento nas regiões da cidade sem o risco de propagar o coronavírus, a Prefeitura adotou medidas por meio de uma portaria. A repórter André Godoy explica o que muda em mercados, sacolões e feiras livres. A portaria número 3 de 2020 da Prefeitura de São Paulo é válida por 15 dias a partir do dia 24 de março e traz alterações no funcionamento desses locais de abastecimento pela cidade para impedir o avanço da Covid-19 com medidas que impedem a aglomeração e o contato direto das pessoas. Então, começando pelas feiras livres, o horário de funcionamento permanece o mesmo, das 7h30 da manhã a 1h da tarde, de terça a domingo. Porém, os feirantes vão ter que guardar distância de 1 metro quadrado entre uma barraca e outra. As pessoas não podem consumir bebida ou comida nas feiras livres. E a Prefeitura também recomendou aos feirantes que embalem os seus produtos antes de expô-los. Já os mercados municipais e sacolões vão operar em horário reduzido, das 8 da manhã às 4h da tarde, de terça a sábado. Domingo e segunda são pontos facultativos. E os 2 locais que são exceção a esta regra são o Mercado Quinjo Yamato, ali na região central, Parque Dom Pedro, que vai funcionar de terça a sábado das 3 da manhã a 1h da tarde, e o Sacolão João Moura, em Pinheiros, de segunda a sábado, das 7 da manhã a 1h da tarde. Antes dessa medida, vários procedimentos já estavam sendo tomados para impedir o avanço do coronavírus, como, por exemplo, a proibição da degustação de alimentos nesses locais, a suspensão da oferta de mesas e cadeiras para evitar que as pessoas se sentassem, comessem, se aglomerassem nestes locais, a disposição de sabão e pias para as pessoas lavarem as suas mãos e também de álcool em gel nas entradas, saídas e nos boxes, para que todo mundo pudesse fazer, então, essa higienização e também a limpeza desses locais após o fechamento do expediente. O isolamento social provocou o fechamento de estabelecimentos comerciais e promoveu uma corrida aos supermercados com o objetivo de estocar alimentos e produtos essenciais no combate ao coronavírus. Tudo isso por medo da escassez. Mas será que vão faltar produtos? O repórter Lélio Ramos conversou com um representante da Associação Comercial de São Paulo sobre o assunto. A pergunta que muita gente está se fazendo é: será que na cidade de São Paulo, a maior cidade do país, vai faltar alimentos nesse período de quarentena? A gente vai conversar agora sobre esse assunto com o Marcel Solimeu, da Associação Comercial aqui de São Paulo. Olá, Marcel, tudo bem? Tudo bem. Marcel, começo fazendo essa pergunta para você. A gente está vendo muitas pessoas correndo no supermercado, às vezes até fazendo aglomerações dentro do mercado para comprar alguns produtos. Há razão para fazer estocagem de alimentos nesse momento? Vão faltar produtos? Não há razão. Inclusive já acalmou um pouco aquela corrida que no começo das restrições todas aí o pessoal se assustou, mas aos poucos está normalizando. O abastecimento está normal, está tranquilo e não há perspectiva de faltar produto, principalmente os produtos agrícolas, porque nossa produção agrícola esse ano foi muito boa e a indústria também tem produzido normalmente. Então, pode em algum lugar eventualmente faltar um determinado produto, mas no geral não há a preocupação com o abastecimento. O que o comércio tem feito para garantir esse abastecimento? Bom, o comércio tem procurado manter o contato permanente com seus fornecedores para que não faltem os produtos na prateleira. E tem procurado também organizar um pouco, às vezes, as filas para venda, não por causa de falta de produto, mas para evitar uma aglomeração maior. Então, são cautelas que têm sido adotadas e a preocupação
Agora é que se normalize a situação o mais rapidamente possível. A gente percebeu, até você comentou, né, que nos primeiros dias houve essa corrida, agora já está diminuindo, a gente percebe isso, né? Está diminuindo, está aumentando muito as compras online, com problemas, até dificuldades para entrega, porque muitas pessoas que estão confinadas, que são no grupo de risco, não estão tendo condições para ir até o supermercado. Então, as compras online estão crescendo muito e a maior dificuldade hoje é a entrega dos produtos. Já há alguma perspectiva de quanto aumentou esse comércio de compras online e também nos supermercados, farmácias, uma vez que eles não estão fechados, ou ainda é um pouco cedo para fazer esse cálculo? Não, é um pouco cedo para fazer o cálculo, porque o comércio é muito atomizado, você tem vários tipos de estabelecimentos e nós não temos as condições ainda de ter alguma informação. A informação é muito mais qualitativa do que quantitativa, né? Qualitativa que está havendo aumento das vendas e também mais ainda das vendas online, mas não temos percentuais de crescimento ainda. Marcel, então o grande recado que a gente pode deixar para as pessoas é que tenham calma nesse momento, que não vai faltar alimentos, que não vão faltar produtos no supermercado, as pessoas não precisam de forma alguma fazer estoque, mesmo que esse período de quarentena se estenda aí por mais algumas semanas e até meses. Nós temos hoje viver um pouco o dia de hoje e os próximos dias, né? Não tem perspectiva de até quando vai durar essas restrições todas ao comércio como um todo e principalmente para as próprias pessoas poderem circular normalmente. Mas não há razão, por enquanto, para qualquer corrida, para qualquer preocupação maior. A preocupação agora é cada um cuidar da sua saúde e obedecer aí às restrições. E vamos aguardar agora até quando nós teremos esse impacto do coronavírus provocando todo esse trauma na economia e na população em geral. Marcel, muitíssimo obrigado pelas suas informações, viu? Um prazer. A gente conversou com o Marcel Solimeu, da Associação Comercial de Supermercados aqui de São Paulo, e fica o recado, né? É só ter calma que não vão faltar produtos nos mercados, nas padarias aqui de São Paulo. A edição especial do Jornal da Câmara fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.